Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos muito felizes em ter você aqui conosco hoje. É muito bom nesse momento que nós estamos passando, ter um momento onde nós podemos parar um pouco, de ouvir, quem sabe, tantas coisas negativas e pararmos para refletir na Palavra de Deus, uma palavra de conforto para a nossa vida. Eu te convido agora, então, a ouvir uma canção e fazer dela a sua reflexão. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, Senhor.
Eu convido você agora a ler conosco o versículo que está em Josué, capítulo 1, versículo 9. Diz assim: Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Quer ficar por dentro das nossas programações? Continue conosco. Nosso pequeno grupo continua ativo. Um tempo gostoso de conversa e comunhão e aprofundamento na Palavra de Deus. Estamos nos encontrando online todas as quartas-feiras às 19h15 pelo Zoom. Se você quiser participar, entre em contato conosco. O Ático está realizando um conjunto de ações idealizadas por participantes da nossa comunidade, com o objetivo de apoiar pessoas nesse período de isolamento. Voluntárias do Ático estão confeccionando máscaras com o objetivo de ajudar pessoas com maior vulnerabilidade social a terem acesso a uma proteção mais efetiva nesse período crítico de pandemia. Nessa quarentena, não fique parado sentado no sofá, movimente-se com a gente. Uma série de exercícios para você aproveitar esse tempo de isolamento social e não deixar seu corpo parado. Você pode ajudar pessoas idosas ou do grupo de risco que estão impossibilitadas de se deslocarem. Auxilie com compras em mercados, farmácia e serviços em agências bancárias. Perceba as necessidades ao seu redor. Nesse tempo, podemos ser a marca do amor de Deus na nossa sociedade. Olá, que bom ter você aqui com a gente novamente no nosso canal no YouTube. Eu sou o Diego, pastor da Ático Curitiba, e estamos aqui então finalizando a nossa série Refazer. Série que ao longo desse mês de abril nós conversamos um pouco, falando sobre Moisés, sobre esse personagem ao qual Deus investiu, ao qual Deus insistiu. Nós conversamos falando sobre Moisés na primeira mensagem nossa com relação a refazer a vida, mostrando alguém que, mesmo com toda a sua insegurança, mesmo com todas as suas limitações, foi alguém que Deus usou, foi alguém que Deus capacitou. Mas tudo isso para nos mostrar que somente Deus tem o poder, somente Deus ele é soberano sobre todas as coisas. Tudo isso para nos mostrar que somente Deus reina, e também tudo isso para nos mostrar que somente Deus salva. Somente Deus tem o poder para salvar. Já no nosso encontro de domingo passado, nós conversamos então sobre o contexto da família de Moisés. Conversamos um pouco sobre onde tudo começou, a situação a qual eles estavam enfrentando. Diante disso, então, nós vimos que, diante das adversidades, diante das situações contrárias, se nós desejamos, se é o desejo do nosso coração que a nossa família então seja refeita, nós precisamos de 3 posicionamentos. Primeiro deles, ter fé. Também precisamos ter estratégia, mas também precisamos agir com sabedoria. Nós precisamos de fé, uma fé que, mesmo diante de situações que pareçam impossíveis, nós possamos crer de que Deus está no controle de todas as coisas. Nós precisamos de estratégia, uma estratégia que nos possibilite a superar os desafios que, por certo, nós teremos durante a nossa caminhada. Mas também nós precisamos de sabedoria. Uma sabedoria para que possamos entender qual a melhor solução diante das dificuldades
da vida. Então, revitalizar a vida, refazer a vida, refazer a família e hoje, então, finalizando a nossa série, refazer a vocação. A última ceia é a refeição mais famosa que Jesus teve com os seus discípulos. Refeição. A palavra refeição tem origem em outra palavra, refazer. Cada vez que Jesus se sentava à mesa com os seus discípulos, muito mais do que refazer o corpo com alimento, ele se preocupava em refazer-lhes os corações. Aliás, Jesus é especialista nisso, em refazer do jeito certo aquilo que está do jeito errado. Esse é o sentido da morte de Jesus. É o preço pago para que possamos ser refeitos. E o que comprova isso é o ato mais importante dessa história. Ele ressuscita, mostrando que nem a morte é capaz de impedir que ele refaça. O refazer de Jesus é mais forte do que a dor, mais forte do que a morte e mais forte do que nosso pecado. O refazer de Jesus é o maior motivo de celebração. Não somos chamados a viver a tristeza e o silêncio da sua morte, mas a comemorar a alegria da nova vida de quem nos diz: faço novas todas as coisas. Nessa Páscoa, aproveite a chance de ser refeito por Jesus. Que tal vir com a gente para essa refeição? O que vem a ser vocação? Vocação vem do latim vocare, que significa chamar. Ou seja, é uma inclinação, é uma tendência, uma habilidade que leva o indivíduo, leva aquela pessoa, então, a exercer uma determinada carreira ou uma profissão. Vocação é um talento, é uma aptidão, algo natural daquela pessoa, ou também conseguimos entender como vocação uma habilidade ou uma capacidade específica para executar algo que vai lhe dar prazer naquilo que ela faz. Algo que é nato, algo que está dentro do ser humano, então dado por Deus, instituído por Deus na vida daquela pessoa, ou também algo que através de Deus pode ser então desenvolvido. Isso é vocação. Mas diante de todas essas definições aqui apresentadas, eu gostaria de me atentar à definição a qual eu mencionei como capacidade específica para enfrentar algo. Capacidade específica para enfrentar algo. E o contexto bíblico ele é repleto de histórias nesse sentido. Histórias de pessoas, de personagens ao qual Deus capacitou então para uma determinada função. E diante de todo esse panorama, pode nos surgir uma pergunta. Então, por que refazer essa vocação? Como eu já mencionei, é certo que todos temos uma vocação, pois vocação, como já foi mencionado, é um dom gratuito de Deus. Então todos nós temos, mas as perguntas que podem surgir ou reforçar a que já foi feita, por que refazer então essa vocação, será que nós estamos usando, será que nós estamos colocando a nossa vocação, será que nós estamos colocando o nosso chamado em prática? Será que nós estamos cumprindo com o propósito ao qual nós fomos chamados? E o que eu quero trazer aqui para nós, algo que é muito importante e precisamos entender, é que o nosso trabalho,
Ou seja, aquilo que nós fazemos está intimamente ligado ao cumprimento do nosso ministério enquanto discípulos, enquanto seguidores de Jesus. Na verdade, o nosso trabalho deve ser um instrumento para o cumprimento da nossa missão. Um instrumento para o cumprimento da nossa vocação, do nosso chamado. E aqui eu gostaria de destacar duas maneiras para que possamos entender o nosso trabalho, que é a mentalidade grega e a mentalidade hebraica. Na mentalidade grega, Platão, o filósofo grego, ele divide as verdades universais em duas formas, ou em dois reinos, a forma e a matéria. Forma, para Platão, é um nível mais elevado, são ideias eternas. Já a matéria, para Platão, é um nível mais baixo. É algo temporal, é algo físico. Foi aí então dessa ideia que surgiu a separação entre o sagrado e o secular. Esse movimento atingiu a igreja, resultando então no movimento monástico, onde o homem acreditava que para ser santo, para estar separado, ele precisava então se afastar do mundo. Para Platão, o trabalho estava no segundo reino, ou seja, o trabalho era algo secular, o trabalho não era algo sagrado. Mas como eu mencionei, também tem a mentalidade hebraica, uma mentalidade que parte da ideia de que Deus é o centro de todo o universo. Deus é o criador de todas as coisas e tudo que está debaixo das suas mãos. Inclusive o homem e tudo o que ele fez. E para essa mentalidade, o que nós conseguimos entender é se nós pegarmos a palavra trabalho no hebraico, que é a palavra abodá, essa palavra significa a adoração. Essa mesma palavra significa serviço a Deus. Então, o que eu quero trazer com essa comparação é que o trabalho ele está ligado à nossa missão. O trabalho está ligado à nossa adoração, à nossa vocação. Então, quando Deus chama Moisés, algo muito interessante acontece e merece destaque. Êxodo capítulo 4, versículo 2, diz o seguinte para nós. Então o Senhor lhe perguntou, que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. E já no versículo 17, do mesmo Êxodo capítulo 4, diz, e leve na mão essa vara, com ela você fará os sinais miraculosos. A vara era o instrumento de trabalho de um pastor de ovelhas. Instrumento ao qual Moisés estava usando após ter fugido no Egito. Nós conversamos um pouco sobre a história de Moisés, como foi o seu nascimento, como foi o seu chamado, e diante desse nascimento de Moisés, quando ele nasce, a situação era uma situação adversa para o povo de Deus. O faraó havia decretado que todos os meninos do sexo masculino fossem lançados no rio Nilo. E nesse contexto, a sua mãe então coloca aquele menino num cesto, protege aquele menino e o curso daquele rio, então leva Moisés até a filha de Faraó. Aquele menino então cresce no palácio, mas no contexto de Moisés estar no palácio, ele vê um egípcio então maltratando um hebreu, alguém do seu povo, e ele então, ao se vingar daquele homem, ele acaba matando, escondendo o seu corpo, ele é descoberto, então ele foge. Ele acaba fugindo para o deserto de Midian. Esse é o contexto ao qual
Moisés então passa de príncipe do Egito a um pastor de ovelhas. E é nesse contexto que Deus o chama. É nesse contexto que acontece o chamado, a vocação de Moisés, pois Deus queria usar Moisés e aquilo que Moisés fazia para a glória dele. E é exatamente isso que Deus quer fazer conosco. É exatamente isso que Deus quer fazer com a minha vida e com a sua vida. Deus quer usar a tua profissão. Deus quer usar o teu instrumento de trabalho. Deus quer usar o que você tem para realizar o que Ele deseja na sua vida e através da sua vida. Mas podemos nos perguntar então, mas por que falar de tudo isso? Vez ou outra é muito importante lembrar disso para que possamos fazer ver questões que estão esquecidas dentro de nós. Precisamos pensar em coisas porque por vezes nós nos esquecemos, seja por medo, por vezes nos esquecemos do nosso chamado, quem sabe por insegurança, quem sabe nos esquecemos pelo ativismo. Então, por isso a importância de olharmos para o chamado, por isso a importância de olharmos para a vocação de Moisés e aprendermos com algumas situações, trazendo então para nossa realidade, trazendo então para o nosso contexto. É certo que Moisés tinha uma vocação, nós já falamos sobre isso, mas o que eu consigo perceber é que boa parte do cumprimento dela, boa parte do cumprimento da vocação de Moisés, o que ele faz? Ele procura então dar desculpas a Deus. Desculpas na tentativa de despistar Deus, como se isso fosse possível. E aqui eu gostaria de dividir com você algumas desculpas que Moisés deu e que por vezes pode ser que isso esteja também acontecendo conosco no cumprimento da nossa vocação, no cumprimento do nosso chamado. E a primeira desculpa que eu consigo perceber olhando para o contexto, para a vida de Moisés, é que ele se sente uma pessoa insignificante. Êxodo capítulo 3, versículo 11 diz: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Quem sou eu? Aqui eu consigo ver que Moisés olha para a sua limitação. Deus estava chamando Moisés de uma maneira extraordinária. Moisés sabia que Deus estava se manifestando de uma maneira totalmente diferente a ele. Pois não era e não é normal e nem natural uma sarça, uma planta estar pegando fogo, essa planta não ser consumida pelo fogo e ainda falar. Não é nada normal, não é nada natural. Mas mesmo assim, mesmo tendo algum tipo de noção de que aquele que o chamava era poderoso, Moisés ele fica focado na sua limitação. Moisés fica focado na sua insignificância. E por que eu falo isso? Porque muitas vezes o problema por não estarmos cumprindo a nossa vocação é exatamente esse. Tiramos o foco de Deus e colocamos o foco em nós, nas nossas falhas, em nossas limitações. E é claro que somos limitados. É óbvio que somos falhos, somos incapazes. Afinal, somos pecadores, passíveis de erros. Mas quando nós focamos naquele que nos chama, nós sabemos que Ele pode todas as coisas. Nós sabemos que Ele pode fazer e pode refazer a nossa vocação. Pois a força, o poder está nele. A força, o poder está naquele que nos chama. Moisés dá a desculpa de ser alguém insignificante. Mas também eu consigo ver a desculpa de Moisés de que os outros são mais capacitados.
Êxodo capítulo 4, agora no versículo 13 diz: respondeu-lhe, porém, Moisés: ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Moisés está dizendo: os outros são mais capacitados do que eu. Essa fala de Moisés é como se essa fala de Moisés é como se o poder estivesse nele e não em Deus. É como se estivesse no capacitado e não em quem o capacitou. É como se estivesse no vocacionado e nem em quem o vocacionou. Quando Moisés tira o foco de Deus e se acha incapacitado, ele começa a pensar que outras pessoas são mais capacitadas do que ele. E provavelmente tivesse outras pessoas muito mais capacitadas do que ele mesmo. Com certeza ele pensou que algumas pessoas que estavam ali naquele contexto falavam melhor do que ele, se expressavam melhor do que ele, até porque o seu irmão vai com essa função, com essa finalidade de lhe ajudar nesse sentido. Outras pessoas poderiam pastorear ovelhas bem melhor do que ele. E nós podemos trazer isso para nós. Mas nós não podemos dar desculpas nesse sentido. Hoje em dia, isso se avoluma de uma escala muito grande para nós. Pense na seguinte situação. O nosso contexto. Agora estamos todos focados na internet por conta desse isolamento, dessa proibição de nos encontrarmos fisicamente. E aí você está todo animado, está feliz por conta de algo que está fazendo, realizando. Mas aí é uma postagem que você vê de alguém que fez algo um pouquinho diferente do que você fez. E aí essa tristeza é como se tivesse uma crise em nosso coração. Essas comparações, elas não são sadias. Essas comparações, elas não colaboram em nada para que a nossa vocação seja refeita. Porque se Deus chamou você para algo, é com você que Ele quer contar. Se Deus o vocacionou, é você que Ele quer usar. Às vezes ficamos tão focados nos outros que esquecemos da nossa tarefa. Às vezes ficamos tão focados no que os outros estão fazendo que esquecemos de estar à disposição, que estamos à disposição de Deus nos usar para fazer a sua obra, para fazer a sua vontade. Moisés se achava alguém insignificante. Moisés achava que outros poderiam estar no seu lugar. Mas eu também consigo ver uma outra desculpa de Moisés. Moisés tinha a dificuldade em realizar a missão. Êxodo capítulo 5, versos 22 e 23 diz: Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste a esse povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigia ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado a este povo. E tu, de modo algum, liberaste o teu povo. Mas a resposta que Deus dá para Moisés é uma resposta fantástica, uma resposta certeira. Deus responde no capítulo 6 de Êxodo, verso 1 e 2. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que farei ao faraó. Por minha mão poderosa, ele os deixará ir. Por minha mão poderosa, ele os expulsará do seu país. Disse Deus ainda a Moisés: eu sou o Senhor. Moisés sabia que enfrentaria dificuldades e ele estava certo dessa situação. Pois, na verdade, a missão, o chamado de Moisés não era um chamado nada fácil, não era, se comparasse, a missão mais fácil a ser realizada. Ele exigia muito de Moisés. E é certo que também nós enfrentaremos dificuldades em meio ao cumprimento da nossa vocação, em meio ao cumprimento da nossa missão, do nosso chamado. E pode ser que você
esteja pensando que cumprir a sua vocação, pode ser que você esteja pensando que cumprir o seu chamado não seja algo muito fácil, e com certeza não é. Mas o que nós precisamos entender, o que nós não podemos esquecer é de quem nos chamou, é de quem nos vocacionou. Diante da nossa realidade, pode ser que você o seu contato, o seu convívio seja um professor. Sabemos do trabalho exaustivo que a situação está possibilitando a esses profissionais. Mas o que eu quero trazer para você é: faça o melhor. Talvez no seu contexto, você é um empresário, você é um advogado, você é mãe, você é pai, mas o que eu quero trazer para nós é: faça o melhor, dê o melhor de si, coloque-se na presença do Senhor para que Ele use a sua vida e também use através de você para que outras pessoas sejam impactadas. As dificuldades, os problemas que aparecerão não podem nos impedir de cumprir o nosso chamado. Não pode impedir de cumprir o que temos para realizar, a nossa vocação. E nessas horas, nós precisamos olhar para Deus. Nós precisamos olhar para Deus e usar dessas dificuldades como uma oportunidade para irmos além. Nós precisamos olhar para Deus e entendermos isso como uma oportunidade de uma dependência total, de uma dependência exclusiva nele. Igual ao momento ao qual nós estamos passando agora. Não é fácil, não está nada fácil esse isolamento, essa quarentena, mas nós precisamos crer numa dependência total em Deus. Mas não podemos também desistir e sempre precisamos, diante dessas situações que acontecem, fazer uma pergunta para nós. Como eu posso usar a minha vocação em meio a tudo isso? Como podemos desenvolver o nosso chamado diante de tudo isso? O que eu quero trazer para nós é que muitas vezes Deus permite que venhamos a passar por essas situações para nos lembrar de que foi Ele quem nos chamou, Ele que nos capacitou. Por isso, se as dificuldades estão te impedindo de cumprir a sua vocação, estão te impedindo de cumprir o seu chamado, a sua missão, hoje é dia de repensar. Hoje é dia de, em Cristo, refazer a sua vocação. Mas eu também consigo enxergar uma quarta e última desculpa que Moisés deu. Êxodo capítulo 6, versículo 12 diz: Moisés, porém, disse na presença do Senhor: se os israelitas não me dão ouvidos, como me ouvirá o faraó? Ainda mais que não tenho facilidade para falar. O que eu consigo entender aqui é que Moisés ele não consegue ver a eficiência. Moisés ele não consegue ver o resultado do seu trabalho. Além de se achar insignificante, além de achar que outras pessoas eram mais capacitadas do que ele, além de não poder contar ali com o povo, Moisés dá fala dessa deficiência de não ver o seu trabalho, o resultado do seu trabalho. E aqui nós podemos nos questionar: será que a nossa vocação, será que o nosso chamado está dando resultado? E eu quero dizer para você que, às vezes, assim como Moisés, nós possivelmente, talvez, não veremos o resultado do nosso trabalho. Mas o que nós não podemos fazer é desistir. Nós precisamos falar, nós precisamos testemunhar, nós precisamos cumprir a nossa missão. Em seu livro Meu Trabalho, Meu Ministério, livro o qual eu já mencionei outras partes dele aqui, Mário Simões relata uma história fantástica. 2002, final da Copa do Mundo,
Brasil pentacampeão, e na Índia alguns homens estavam sendo um pastor estava caminhando com algumas pessoas, discipulando, falando sobre Jesus para algumas pessoas, mas a Índia é um povo muito fechado para receber o Evangelho. E aqueles homens, então, não, a seleção, o time deles não estava participando da Copa do Mundo, eles resolvem o quê? Torcer para o Brasil. E aquela festa, Brasil campeão, 2-0 contra a seleção da Alemanha, e naquele contexto, o Kaká e o Lúcio, depois do jogo, tiram a camisa da seleção, e na camiseta deles estava escrito Jesus Save, Jesus Love You. Aqueles homens então chegam para aquele pastor e falam: esse Jesus ao qual esses jogadores brasileiros estão propagando é o mesmo Jesus que você quer mostrar para nós? E ele relata que sim. Diante dessa fala, aqueles homens então, por admirarem esses atletas da seleção brasileira, eles falam: então nós queremos também aprender mais sobre esse Jesus. Eu não sei se essa história que eu contei chegou até eles. Não sei se chegou até o Kaká, até o Lúcio, mas mesmo eles não sabendo, o fato de terem testemunhado a sua fé em Jesus fez com que eles levassem. O fato deles terem testemunhado a sua fé em Jesus fez com que eles impactassem outras pessoas através do testemunho de vida deles, através da sua vocação, através do seu chamado. E por que eu falo isso? Porque talvez você nem saiba, mas através de pequenos gestos no seu dia a dia, no seu cotidiano, você pode demonstrar o cumprimento da sua missão, o cumprimento da sua vocação. Por isso, refaça. Por isso, cumpra, viva a sua vocação para a glória de Deus. E para encerrar, eu gostaria de trazer um desafio para nós aqui nesse momento. Eu falei de algumas definições sobre vocação, mas eu deixei para trazer para nós aqui mais uma definição, que vocação é a consciência de estar no lugar certo, fazendo a coisa certa. Vocação é a consciência de estar no lugar certo, fazendo a coisa certa. E a minha pergunta para você, para mim, a minha pergunta para nós aqui nesse momento é: será que nós temos essa consciência? Você tem essa consciência de estar fazendo a coisa certa, no lugar certo? O que eu quero com isso é que a maior recompensa de um trabalho não é o lucro pessoal. É óbvio que nós precisamos de recursos para o nosso mantimento, para os nossos afazeres, mas a recompensa de um trabalho não está no seu lucro pessoal, mas sim na alegria do dever cumprido. A alegria de glorificar a Deus através daquilo que fazemos, através daquilo que fomos vocacionados a fazer. E encerrando, conta-se uma história de um menino que tinha no seu avô como a pessoa mais inteligente de todas que ele já havia conhecido. Talvez você já tenha ouvido essa história, mas o que eu quero trazer para nós é o final dela. Esse menino, então, chega com um passarinho na mão, querendo enganar o seu avô, querendo, quem sabe, ganhar uma única vez o seu avô, ou algo que ele não soubesse responder, por sempre ter respostas sábias diante das perguntas do seu neto. Aquele menino, então, pega um passarinho, coloca na mão e pergunta para o seu avô: vovô, aqui na minha mão tem um passarinho. Ele está vivo ou ele está morto? Na cabeça daquele menino, se o avô falasse está vivo, aquele menino então ele apertaria, sufocaria aquele passarinho e ele morreria. Mas se o avô dissesse ele está morto, aquele menino então abriria sua mão, aquele passarinho voaria e o seu avô não iria acertar a resposta. Mas diante daquela pergunta: vovô, o passarinho está vivo ou está morto?
aquele velho senhor, então, tem uma resposta surpreendente. Ele diz assim: tudo está em suas mãos. Tudo está em suas mãos. Você tem o poder, então, de dar vida ou retirar a vida. E o que eu quero trazer para nós com essa simples ilustração, eu não quero ser contraditório com tudo que eu falei, porque Deus está no controle de todas as coisas, Deus é soberano sobre todas as coisas, Deus é quem nos vocaciona para o nosso chamado, para cumprir a nossa vocação, a nossa missão. Mas o que eu quero trazer para nós é que algumas situações estão nas nossas mãos. E o que nós estamos fazendo com o que está em nossas mãos? O que você está fazendo com o que está nas suas mãos? O que você está fazendo com a vocação que Deus deu a você? O que nós estamos fazendo com essa vocação? Diante disso, diante desse desafio, eu convido você a ouvir essa canção. Não quero viver pra mim, quero ter o coração em ti. Das coisas do alto quero me encher, cumprir teu chamado e teu querer. Não quero viver pra mim, ainda tanto que fazer, tantas vidas sem te conhecer. Quero pra ti viver. Eu quero dar o meu melhor, servir-te aonde eu for, ainda que na dor. Tu és o meu Senhor. Eu quero dar tudo o que sou, talentos, dons e bens. Cumpra tudo que tu tens planejado pra minha vida, meu Rei. Não quero viver pra mim, ainda tanto que fazer, tantas vidas sem te conhecer. Quero pra ti viver. Eu quero dar o meu melhor, servir-te aonde eu for, ainda que na dor. Tu és o meu Senhor. Eu quero dar tudo o que sou, talentos, dons e bens. Cumpra tudo que tu tens planejado pra minha vida. Dar o meu melhor, servir-te aonde eu for, ainda que na dor. Tu és o meu Senhor. Eu quero dar tudo o que sou, talentos, dons e bens. Cumpra tudo que tu tens planejado pra minha vida, meu Rei. Cumpra tudo que tu tens, cumpra tudo que tu tens pra mim. Eu convido você a ter um tempo de oração, que possamos falar com o Senhor, que possamos, diante de toda essa temática desse mês de abril, quem sabe você não teve a oportunidade de ouvi-la ela toda, mas que possamos lembrar de refazer a vida, de refazer a família,
e de refazer a vocação. Olhando para esse personagem Moisés, alguém que Deus usou, alguém que Deus insistiu, investiu, mesmo com toda a sua insegurança, mesmo que nós não apostássemos as nossas fichas, mas Deus apostou, Deus usou a vida desse homem, que nós possamos buscar a presença do nosso Deus, pedir para que a nossa vida, a nossa família, a nossa vocação seja refeita, para que possamos cumprir o plano, o propósito ao qual nós fomos chamados. Eu convido você a ter esse tempo de oração. Pai, nós te agradecemos por esse momento, nós te agradecemos por esse mês, por essa temática a qual nós conseguimos abordar, conseguimos aprender, olhando à luz das Escrituras, olhando, Deus, em específico ao personagem Moisés, a sua família, ao contexto a qual nós aprendemos e que pedimos a Deus que o Senhor esteja direcionando as nossas vidas. Que possamos cumprir a tua vontade, ó Deus, que é boa, perfeita e agradável para nós. E para que também possa ser, ó Deus, através das nossas vidas. Sê conosco, sê com a tua igreja, sê com o teu povo. Em nome de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a consolação do Espírito Santo do Senhor esteja sobre toda a sua casa, esteja sobre toda a sua família, não apenas no dia de hoje, mas para todo sempre. Amém e amém.